acontece? Eu vou falar sobre lançamento, só que eu vou falar primeiro do lançamento mais tranquilo que tem, que é esse aqui, ó, horizontal. Agora eu vou começar a fazer conta. Até então, beleza? Até então, eu tava só falando um pouquinho da teoria, né? Lembra? Colocando o corpo aqui no chão. Opa, deixa eu botando ele no chão, colocando os ângulos aqui, ó, lançando. Agora, para começar a fazer conta, eu vou colocar ele aqui de uma certa altura. O ângulo aqui é zero. Eu vou lançar ele totalmente na horizontal, tá certo? Totalmente na horizontal. Ângulo zero, totalmente na horizontal. Já está a uma certa altura. Eu já sei a altura que está, não vou precisar calcular. Eu posso calcular o tempo que ele vai gastar para cair lá embaixo. Deixa eu ver essa velocidade aqui, eu acho que ela é meio alta, né? Vou colocar lento só para me acompanhar. Vou tirar a resistência do ar. Vou colocar a velocidade, eu quero ver o que acontece com a velocidade e com a aceleração. E vou lançar isso aqui. Agora eu vou fazer conta, eu gosto das componentes também. Eu vou fazer conta com base nisso aqui, ó, tá? Então eu lanço isso aqui, ó. Observe que, olha só, o vetor velocidade vertical para baixo aqui, ó, ele aumentando, ó. Horizontal, pode pegar uma régua aqui, cadê a régua? Pode pegar uma régua aqui para medir, ó. Ô, Carlos, uma Fala, dúvida. amigão. Aí você está contando ou não com a resistência do ar? Eu tirei a resistência do ar, Entendi. tá? Eu tirei a resistência do ar, porque senão ela vai modificar essa minha velocidade aqui, ó. E eu quero que ela seja uma velocidade que não mude. Eu quero que seja uma velocidade constante. Para quê? Para usar um conhecimento que eu já tenho, que é qual? De movimento uniforme, que cai na prova da semana que vem. Então, esse conteúdo ele é muito cômodo falar sobre ele agora. Que eu estou avançando, explicando o conteúdo, mas de certa forma eu estou revisando o conteúdo passado. Então, aqui, ó, eu peguei uma réguazinha aqui para medir o vetor. E você pode medir ele aqui, ó, que vai dar a mesma coisa. Quer ver? Mais um pouquinho abaixo. Mesma coisa, ó. Tá certo? Mesma coisa. E se eu lançar mais um? Mesma coisa. Se eu for lá em cima e pegar esse vetor horizontal aqui, ó, ele tá do mesmo tamanho o tempo todo, ó. O tempo todo. Agora, quem não tá o tempo todo do mesmo tamanho, né? É esse cara aqui que ele vai só aumentando cada vez mais. Outra coisa que é constante, tá? Porque eu acho que a gente tem que identificar o que muda e o que não muda. O que não muda, ótimo, maravilha. E o que muda? Como muda? Né? É de forma organizada? Ele muda sempre o mesmo tanto? Senão eu vou ficar doido. Né? Eu tenho que conseguir prever as coisas. Então, quem está constante aqui? Horizontal, porque não existe força na horizontal. Vertical, quem que está mudando? A velocidade. Como está mudando? Olha, graças à aceleração da gravidade. A cada 10 metros, ela aumenta 10 metros segundo por segundo. 10 metros por segundo a cada segundo. Então, se a velocidade aqui no início, ó, quando saiu daqui, gente, olha só, quando ela dispara, olha, no ato que ela dispara, quer ver? No ato do disparo, observe que ela começa zero. No momento que ela sai, ela começa zero. Tá bem no momento ali, ó. Pega bem o momento que ela sai, tá? É difícil disparar e parar ao mesmo tempo, né? Mas no momento que ela sai aqui, ó, ela sai zero, sai zerada, a velocidade vertical. Aí depois que ela começa a cair, que ela começa a sofrer a ação da aceleração da gravidade, ou seja, que ela começa a ser acelerada para baixo, certo? Então, se ela começou zero, depois de um segundo ela é 10. Isso facilita a nossa vida, gente. Tem muita conta, vou mostrar a fórmula aqui, mas tem muita coisa que você faz no raciocínio. Só que eu quero que você escreva lá para mim. Não, é 10 metros por segundo a cada segundo. Então, depois de um segundo é 10, mais um segundo é 20, mais um segundo é 30, até bater no chão. Beleza? Então, aqui alguma dúvida? Se não, agora eu vou fazer conta. Tá certo? Vou fazer conta aqui, ó. E essas contas serve para você revisar sua serve de revisão para a prova, hein?
serve de revisão para a prova. Tá certo? E as contas é em outra telinha aqui. Então tá aqui, as contas são aqui. Ok? Então eu tenho aqui. Altura máxima eu já tenho. Vamos começar com o que eu tenho. O que eu tenho? Aceleração da gravidade. Aquela aqui, ó. Então vamos que é mais fácil. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Altura, eu já sei qual é 12 metros, não vou precisar calcular. Velocidade inicial, bem, qual? Toda vez que eu falar de velocidade, tá, gente? Velocidade. Toda vez que eu falar a palavrinha agora, velocidade, você deve me questionar e falar assim, Carlos, calma aí. Qual velocidade você está falando? Você está falando da velocidade horizontal ou Vx, que é a mesma coisa, né? O x é na horizontal, que é uma velocidade constante e que me dá uma vantagem muito grande, por quê? Porque praticamente só tem uma fórmula no movimento uniforme, que é distância por tempo. Basicamente só essa. Ou você está me falando, tá? Ou você está me falando da velocidade vertical, ou velocidade y, que é a mesma coisa, que é variável, variável, tá? E que tem várias fórmulas. Tem várias fórmulas aqui. Várias. Eu tenho a fórmula que me dá altura, que é velocidade inicial vezes o tempo. Opa, vezes o tempo. Nesse caso aqui, como está caindo para baixo, na hora de cair, todo santo ajuda, né? Cair mais. A aceleração da gravidade, que é g, que é 10, tempo ao quadrado dividido por 2. Ok? Tem várias outras formas. Tem uma outra aqui muito usada, a velocidade final é igual à inicial. Depois eu vou dar gráfico, tá, gente? Mas, nesse caso, é mais porque está caindo. Se estivesse subindo, tivesse retardado, não, seria menos. A aceleração da gravidade vezes o tempo. E tem uma relativamente famosa que é de Torricelli, que é velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais, que está caindo, acelerado, duas vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Ô, gente, quando tem gráfico, nossa, minha vida fica bem mais fácil porque a área do gráfico já fornece quase tudo que eu preciso, tá? Mas infelizmente quando não tem gráfico, eu tenho que passar por todas essas fórmulas e aqui que eu estou falando que eu estou de certa forma, de forma discreta, estou fazendo minha revisão para a prova da semana que vem, tá? Aproveita que isso é uma revisão também. Todas essas fórmulas você vai ter que usar. E quando aparecer um gráfico aqui, o que eu fizer no gráfico aqui é coisa que você vai fazer também lá na frente, tá? Você também vai fazer. Então, a velocidade inicial. Bem, ele deu uma velocidade inicial aqui. Como eu disse a vocês, quando eu falar velocidade inicial, eu virei, ó, gente, velocidade inicial é 15 metros por segundo. Aí eu pergunto para vocês, pergunto mesmo, vou esperar uma resposta aqui. Gente, essa velocidade aqui, ó, ela é vertical? Essa inicial aqui, ela é vertical ou horizontal? Vou só escrever ela aqui. Horizontal. Horizontal. Quem falou? Quem falou comigo? Oi? Foi Eric que falou, eu acho. Isso. Horizontal. Obrigadão. 15 metros por segundo. Essa daqui é a velocidade, nesse caso aqui, é a velocidade que ele lançou, que é a horizontal. É essa daqui, ó, de verde, ó. É essa daqui, ó. Ela é 15. Ela é 15. Até quando? Bem, como ela é horizontal e não existe força na horizontal, não existe aceleração da gravidade na Ô, horizontal. Carlos, Oi, amigão. eu estava analisando a imagem em si, eu estava vendo ali na bola de canhão que tem duas setinhas verdes. E a que Isso. aponta para baixo é maior do que a da gravidade, que no caso é amarela. Aqui É, embaixo são, já, né?
Tá vendo aqui na bola de canhão? Embaixo dela tem a setinha verde, tá Isso, maior do que a amarela. sim. Isso é alguma outra força ou é simplesmente Essa para de verdinho ilustrativo? aqui, ó, vou até desenhar ela de verde mesmo. Essa de verde aqui é a velocidade. Nossa senhora, não dá nem pra ver. Essa velocidade aqui, ó, é a vertical. Deixa eu desenhar meu vetorzinho, tá? Essa aqui de cima, que eu até escrevi o valor dela, ela é a minha velocidade horizontal. Ou Vx, se você preferir, tá? Se você preferir, é o Vx. Essa de amarelo aqui, ó, é a aceleração da gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado. E vai se manter 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, vai se manter constante a vida toda, até a vida toda. Eu ia falar até você bater no chão, mas não é não. Quando você bate no chão, ela não desaparece não. Ela continua. Então essa aceleração ela é constante. De onde que ela veio? Talvez seja uma pergunta interessante. De onde que ela veio? Ela é gravitacional. É o planeta Terra que está exercendo essa minha aceleração. Só que ela me puxa é para o centro do planeta. Nunca me puxa para a lateral, para o lado. Então essa velocidade aqui, ó, que eu falei horizontal, que é a velocidade de lançamento do canhão. Eu falei que é 15 o tempo todo. Ó. Deixa eu ordenar aqui. É 15 o tempo todo. Então essa daqui é a minha velocidade x. Qual é o valor dela? Já sei que é 15. Então esse 15 aqui eu só posso usar com essa fórmula de cima aqui, ó. Não posso usar essa velocidade nas outras fórmulas aqui não. Por quê, Carlos? Porque as outras fórmulas é, a, é para a velocidade vertical. Por que, que é só para a velocidade vertical, Carlos? Porque é a única que tem aceleração da gravidade, é a que está para baixo. É a única que está na mesma direção e que está sofrendo a atração do planeta aqui e acelerando, certo? Então, essa velocidade aqui de O carro. 15. Oi, pergunta Essa essencial, vai lá. velocidade vertical, tem uma que a gente usa mais ou usa todas? Ó, geralmente a gente usa mais as duas primeiras, tá? Eu vou explicar por quê. Geralmente a segunda, você consegue achar o tempo. Você consegue achar o tempo aqui, ó. Aí você joga na de cima e acha a altura. Geralmente. Essa daqui não é muito usada, não, que é a Torricelli, tá? Não é muito, não. Mas tem hora que o exercício fica mais difícil, você pode saber que ela é uma que você consegue achar a altura sem precisar do tempo, olha só. Ela tem essa vantagem, ó. Você consegue usá-la para achar a altura sem descobrir o tempo. Né? Mas geralmente, quando você consegue utilizá-la, você também consegue usar essa daqui de cima. Então, as duas primeiras eu diria que é as mais utilizadas. Tá? Então, essa velocidade aqui, ó, ela é a horizontal. Ela não vai mudar nunca. Ela saiu daqui com 15, ela vai bater aqui no chão com 15. Agora, quem fica mudando, aí eu vou te perguntar, Fábio, se melhorou, se eu conseguir responder, vou te responder aí, ó. Essa pequenininha que fica crescendo ao longo do tempo, que chega uma hora, olha só, chega uma hora, ela até passa a aceleração da gravidade, né? Que é aqui, ó, vertical, ela até passa, porque a aceleração da gravidade é essa de amarelo aqui, ó. Vou colocar laranja que aparece mais, tá? Tá aqui atrás, ela tá aqui também, ó. Chega uma hora que até passa. Por quê? Porque a aceleração da gravidade não muda, não. Só que ela fica, a cada segundo, ela fica aumentando a velocidade vertical. Ó. Perceberam aí? Melhorou aí, Fábio? Tirou sua Entendi dúvida? agora. Tirou a dúvida? Tirou, tirou. Aí a gente tem que tomar. A sua pergunta ela é interessante. A gente tem que ter muita atenção em separar o que, que é a aceleração da gravidade e o que, que é a velocidade. São vetores diferentes. Quando eles estão na mesma direção e sentido, como vocês estão vendo aqui, ó, significa que o movimento é acelerado. Tá? Caso contrário, seria retardado, mas a gente vai deixar para depois. Até aqui tudo bem, galera? Tudo, né? Até aqui tudo bem, né? Então agora eu vou começar a fazer Uma conta. coisa Eu que já eu tenho perguntar altura, também. beleza, né? Eu já tenho a altura, que é 12.
Então, o H que eu já tenho. Eu já tenho velocidade inicial horizontal, já tenho. A vertical inicial, bem, ela começa no zero. Com qual valor que ela bate aqui embaixo? Não sei. Teria que calcular, tá? Talvez a minha pergunta aqui vai ser o seguinte, gente. Eu quero saber qual é o alcance, tá? Qual é o alcance? Ou seja, aonde que eu devo colocar o alvo? Aonde eu devo colocar Ô, o alvo? Carlos, Oi. eu tenho uma dúvida. Tipo, você tem a distância do alvo que é 15 metros ali, só que você está perguntando aonde o alvo deveria ficar ou onde a bola deveria cair? Que eu Na não onde que eu entendi. Não é a deveria colocar distância o alvozinho percorrida. aqui, ó? Ah, entendi. É porque eu Ou fiquei meio seja, confuso. de certa forma, eu estou perguntando o seguinte: aonde seria, qual seria o alcance? O alcance, galera, ele é um tipo de distância, tá? Ele é um tipo de É, distância. eu ia perguntar se alcance era a distância percorrida. Muito bem. Ele é uma distância percorrida, só que numa direção. Perdão que eu não vi que você tinha intenção de perguntar, não. Eric, foi mal. É uma distância percorrida, só que na direção X. Entende? E quando eu falar na direção vertical, obviamente que vai ser a altura. Então é um tipo de distância, sim, tá? É um tipo de distância, sim. Uma distância percorrida. Só que na horizontal, certo? Na horizontal. Aí vem outra coisa, assim, outra dica essencial aqui. Gente, se eu quero descobrir qualquer coisa que é na horizontal, na direção X, como ao alcance, por exemplo, eu só posso usar as grandezas que estiverem na direção horizontal, na direção X. Só. Ô, Carlos, Oi. no caso aqui, considerando que o canhão tá numa superfície mais elevada, você poderia deixar ele com uma angulação negativa? Poderia. Menos usual em física aqui, que seria a angulação negativa seria apontando para baixo aqui, né? Poderia sim, tá? Se eu vi algum exercício desse aí, deve ter sido no ITA. Muito incomum esse tipo de exercício, tá? Mas eu poderia sim, perfeitamente colocar ele Porque eu tô apontando para baixo. considerando que é porque eu tô considerando que ele quer acertar o alvo. E como aqui Sim. no ângulo zero não tá chegando, eu pensei que teria que mover o canhão mais para baixo. Aí tem uma outra questão também. Se eu apontar na linha certinha, certo? Na linha certinha aqui, ó, apontar na direção, pegar o canhão e apontar ele certinho pro alvo, eu não vou acertar o alvo. Concorda? Porque à medida que ele disparar, ele vai ter essa velocidade vertical aqui, ó, que vai e tem a aceleração da gravidade que puxa ele um pouquinho para baixo aqui, ele vai desviar. Se eu apontar ele certinho pro alvo, ele vai cair um pouco antes do alvo, certo? Eu teria que apontar ele para baixo, mas um pouquinho depois do alvo, então, né? Considerando essa ação da gravidade aqui, ó, né? Tanto que eu apontei ele na horizontal, ele caiu aqui. Então, se eu apontar na direção, não vai bater aqui. Ele não vai percorrer linha reta, bonitinho, sem desvio, certo? Isso que eu falei aqui agora. Carlos, Oi. mas e se o canhão tiver potência suficiente para mandar ele com. Se tiver velocidade suficiente para não fazer o desvio? Uma velocidade mais elevada. É. Bem, Aí ele deixa. cairia certinho, não ignorando, mas retardando os efeitos da força da gravidade? Ó, aqui eu tenho uma força. Se a gente for explorar demais, a gente começa a esbarrar em conceito que vai demorar a ser falado ainda, sabe? Mas, por exemplo, força. A gente chama de força-peso, que não deixa de ser, na verdade, uma força gravitacional, certo? É, aquela segunda fórmula de velocidade variável, ele é o quê em roxo? Essa daqui, É a segunda fórmula, lá em cima. É essa aí. essa aqui, né? Ela é aquela formulazinha de aceleração é igual a variação de velocidade por tempo. Vou até colocar aqui.
Geralmente é delta t, né? Colocar tempo. Delta T. Aí a diferença é que variação de velocidade é velocidade final menos inicial. Então a fórmula acaba virando essa daqui, ó. A única que é Entendi. diferente é a Torricelli, que é mais diferentona aqui. Essa daqui, se tiver um gráfico, eu não preciso usar. A de Torricelli é para calcular o quê? A Torricelli geralmente é ou altura, né? Quando eu não sei o tempo, né? Porque ela não tem tempo. Quando é ou é para achar, geralmente é para achar altura. Geralmente eu vou falar com você que você poderia achar velocidade final, mas geralmente é a altura que eu utilizo, sem saber o tempo, né? A vantagem dela em relação às outras é qual? Eu tenho que usar essa que você me perguntou, às vezes para achar o tempo, para depois jogar aqui para achar a altura. Em algumas situações eu já consigo achar a altura direto, sem precisar do tempo. A única vantagem dela seria essa. Beleza? Tranquilo, Entendi. Eri? A única vantagem dela seria essa. Em algumas situações é possível utilizá-la para encurtar o caminho. Beleza? Aí voltando à sua pergunta aí, Fábio, aqui existe uma força. A partir do momento que esse projétil, né, que essa bala de canhão sai daqui, quer dizer, na verdade, ela nem precisa sair para já estar sofrendo o efeito da força. Mas assim que ela abandona, ela é disparada, ela tem o tempo todo uma força puxando ela para baixo. Então, por maior que seja a velocidade dela, algum desvio ela vai ter. Você pode diminuir o desvio. Em vez de você acertar no centro aqui, você acertar um pouquinho antes, né? Pouquinha coisa. Você pode diminuir o erro, né? Mas algum desvio ela vai ter, por maior que seja a velocidade. Beleza? Tranquilo? Entendi. Então não tem como anular a força da gravidade com Não mais tem força. como. Para anular a força da gravidade, a gente vai falar sobre isso lá na frente. Teria, de alguma maneira, existir uma força contrária aqui, ó. Se você quer empurrar uma mesa e eu quero te atrapalhar, eu tenho que fazer uma força contrária a você, na mesma direção que você, no sentido contrário que você e com o mesmo valor que você está fazendo. Então seria como colocar uma fonte. Ah, não sei como explicar, mas Ah, sei lá, talvez a esfera seja de metal e eu botar um ímã aqui em cima que faz uma força que anula a força gravitacional, entendeu? Aí eu entendi. conseguiria. Caso contrário, Ah, Carlos, oi. esse negócio da força também serviria, tipo, aquele navio lá no meio do canal do Suez. Se você puxar, ele tá virado, ele tá na vertical. Isso. Vertical? Ele atravessou lá um pouquinho, né? Não, ele Conseguia livrar atravessou, ele só o tá fundo parado lá. dele. Se duas forças iguais puxar uma pela direita e outra pela esquerda, ele endireitaria? Porque ninguém tá fazendo isso pra ele voltar ao lugar. Eles estão tentando cavar ele, né? Porque se, tipo, duas forças, uma puxar pra um lado, a outra puxar pro outro, ele não Eu ficaria entendi. reto, Como se não? você fosse assim, eu vou só rascunhar aqui. Como se ele tivesse atravessado assim, ó. Eu vi uns barcos do lado dele, né? Eu não sei se seu objetivo era esse, você pensou em fazer isso aqui, ó. Numa ponta você faz uma força para a direita, e outra você faz para a esquerda. Você, Isso pensa, aí. você pensou Por que eles exatamente não isso. fazem isso pra tirar o barco? Isso aqui ajudaria sim, sem dúvida nenhuma ajudaria. Mas eu acho, palpite, tem que ver a situação, tá? Eu acho que a quantidade de areia que está aqui na frente dele, tá? Eu corro risco de tombar ele, né? Se ele não tiver, se eu não Entendi. cavar bastante aqui, ó, porque já conseguiram cavar para liberar a traseira dele. A frente ainda está emperrada aqui, ó. Se eu remover o máximo possível de areia, eu consigo fazer isso que você está fazendo. Eu consigo chegar com um barco do lado de cá, ó, empurrar ele e chegar com um barco do lado de cá, ó, e empurrar do lado de cá. Aí eu faço uma coisa como se fosse. Tem umas chaves de roda que é assim, né? Como se eu estivesse tentando. Aí daria sim, daria certo sim. Que eu ia girar ele. Ok. Ele ia girar aqui, ó, em torno desse eixo aqui, ó. Ele ia girar. Só que para isso eu tenho que conseguir tirar. Porque se tiver muita areia aqui, ó, eu vou acabar. Eu corro risco de tombar ele, porque tá muito leve. Eu acho que tem 20 mil containers em cima dele, não sei. Sim, tá cheio de container Um lá. negócio assim. Eu sei que tem muito container em cima dele, que são dias e dias para poder tirar esses containers. Então,
Se eles tirarem o máximo, eu acho que eles estão tentando fazer isso mesmo. Tá bem observado, você foi inteligente na sua observação. Eles estão tentando tirar essas areias, o máximo de areia possível aqui para fazer essa torção que a gente fala, né? Fazer essa força, uma para a direita, outra para a esquerda. Beleza? Ok, obrigada. Mas tiraria sim. Outra coisa, né, que tem a ver também com quem está falando aqui, que até falou no Fantástico, que perito faz muito, né? Que é olhar a trajetória de projétil, de lançamento de projétil. Aí, assim, sem querer entrar no mérito da questão, sem querer discutir muito, mas falou de um possível, né, homicídio de uma criança de 4 anos, e fala, não foi fugiu aqui agora, não foi criança, não. Foi uma pessoa que tomou, foi um ex-policial que tomou uns tiros, e a descrição de quem atirou não estava batendo com a trajetória, a forma como segundo eles atiraram no ex-policial, não está batendo com a trajetória analisada pelos peritos, que possivelmente um ou outro pode ser que seja físico ou engenheiro, então não está batendo a trajetória. A pessoa, ela não está, por exemplo, tem uma pessoazinha lá, né? Aí eles estão falando que deram um tiro nele como se ele estivesse em pé. Mas a trajetória da bala não está fazendo isso aqui, ó. A trajetória está fazendo como se ele estivesse deitado. Então, até isso aqui, ó, é fundamental para os peritos ter noção parece que ele recebeu os tiros deitado, pra você ter uma ideia. Ele não estava em pé quando tomou os tiros, né? Ele estava deitado quando ele tomou os tiros. Então, até a mesma trajetória, a direção dos vetores aqui, ó, é possível você identificar se era ou não. Do jeito que você tá falando aí, dá para entender que é uma bala perdida, né? Que a bala ela deve ter feito um arco para dar a impressão de que ele foi acertado em pé, quando na Mas verdade a eles bala fez atiraram um arco. quase eles invadiram a casa e atiraram na pessoa, segundo eles, né? Ah, então Só desconsidera tudo que que eu falei. a trajetória da bala deveria ser o quê? Ter a mesma direção, velocidade. Tinha que ter a mesma direção do solo, do chão. E elas não tinham a mesma direção do solo. Eles tinham direção como se ele tivesse deitado e você tirou nele. A direção não era a Entendi. mesma do solo. Você vai tirar numa pessoa, você vai tirar assim, ó. Vai sair o projétil aqui, você vai pegar a pessoa aqui. E os tiros era como se a pessoa tivesse deitada, então não era horizontal, estava um pouco na diagonal ou vertical. Então a pessoa não estava em pé, entendeu? É tipo um caso que eu tava lendo, de um cara que, olha só, considerando aí, tem o canhão que tá Isso. aí, e no alvo ele tinha pulado, aparentemente tinha pulado de um prédio. Só que aí, considerando uma distância muito grande, ele tinha caído onde está o alvo e feito um buraco no chão. Só que não teria como ele percorrer essa distância toda aí só pulando, nem se ele tivesse sido empurrado. Esse Aí, alcance até aqui. agora está sem solução. Ah, tá. Esse alcance aqui, né? Pois é, isso tudo eles usam tudo física nisso aqui. É lógico que algumas coisas não é física, não, mas muita coisa é física. Eu acho muito interessante. Teve um caso de um camarada que falou que a esposa dele se matou. Ele chamou a polícia e falou que a esposa se matou. Aí, eu achei interessante demais. Quando eles foram olhar, ela tinha uma espingarda. Bem, pra você dar um tiro em você Não mesmo tem como você se com uma matar com uma espingarda. espingarda, é longe demais. Tem, sabe como? Se você colocar o cano na sua direção, descalça, né? Descalço, sei lá, e atirar e apertar o gatilho com o dedão, certo? Nossa senhora. Só que ela estava de tênis e ela não era alta o suficiente para conseguir fazer isso. Ela não tinha um comprimento suficiente para ela colocar o canhão a espingarda onde estava, onde ela tinha tomado o tiro, esticar o pé né? E o tiro foi, não sei se na cabeça, e apertar o gatilho com o pé, com o dedão. Ela não tinha como ela fazer isso. Primeiro que ela não tinha o comprimento suficiente da perna para alcançar a espingarda de cano longo. E segundo que ela tá de tênis, né?
Aí seria muita vaidade. Não, eu quero morrer, mas eu quero morrer de tênis. Aí ela começou a morrer, falando, não, deixa eu correr e colocar o tênis. Como é que eu morro sem tênis? Né? Então, deu pra ver que o cara ia ser preso em pouco tempo, né? Não tinha como ela fazer isso. Então, é lógico que muita coisa tem lógica, né? Lógico, mas muita coisa tem física lá na hora de analisar, sabe? Então, vamos lá, vamos Teve fazer também conta. aquele caso da menina de 14 anos que os pais eram, sei lá, ex-policiais. Aí ela, acho que Agora eu vou fazer conta. Que conta que eu poderia fazer aqui? Descobrir o alcance. Para descobrir o alcance, gente, não tem nada que eu faça nesse assunto, tá? Que eu não tenha que calcular o tempo. Independente do que perguntarem, que eu tenho que achar o tempo. Tá? Eu tenho que achar o tempo. A não ser que ele me dê um gráfico, aí ótimo, não preciso. Tá? Mas aí antes de fazer conta, vocês querem uns 2 minutos para refrescar aí? Ou não? Pode emendar. Por mim, tudo bem. Que aí acaba mais cedo para vocês aí. Não, emenda, né? melhor Claro, já emenda. emendar mesmo, É, porque eu vou já passou emendar. os 10